boa noite. Natal chegando, clima de festa, então vamos falar da mais doce, a mais querida de todos, a indústria do chocolate. No Brasil, ela movimentou em torno de 5,6 no ano passado. Só na Páscoa, o consumo foi de mais de 100 milhões, aliás, 60 mil toneladas do chocolate. Vamos saber como anda a amazonense Bombons Finos. Impressionam. E na bancada comigo, nada mais, nada menos que o filho do fundador da empresa mais doce da nossa... do Jorge Alberto Silva Júnior, mais conhecido como Jorge Júnior. Tudo bem? Oi, boa noite, Júnior. Boa noite a todo mundo. Tá tudo bem, né? Tudo caminhando, graças a Deus. Estamos trabalhando bastante nessa... né? Para presentear todo mundo com grandes... Natal doce para todo mundo. Grandes delícias para todo mundo. Estou no clima, de vermelho. Jorginho, me fala uma coisa. Seus pais foram fundadores da empresa Bombons Finos, o Jorge e a Lúcia. Como todo empreendimento, começou pequeno, né? Mas souberam seguir o passo a passo para o crescimento. Está aí o resultado, né? Verdade, os números dizem isso. Fala um pouco dessa trajetória histórica da empresa. Então, Júnior, a empresa ela foi fundada em 98, né? Na verdade, foi fundada, é um termo muito forte, né? Porque começou como uma forma de sobrevivência mesmo, né? Foi a forma que nós conseguimos para ter alguma renda, né? Alguma renda numa época bem difícil. Estavam os dois desempregados, a gente ainda estava no colégio, então tinha muitos gastos, né, com a família. Já, exatamente. Não, você ainda é um menino. Nem tanto, mas vamos 31, lá. Vamos lá. O começo foi bem complicado, né? A gente tinha uma receita antiga na família, a receita de balas de cupuaçu e castanha, que é um produto que já existe há muito tempo no nosso mercado. Mas a ideia sempre foi fazer alguma coisa diferente, mesmo que fosse uma coisa temporária, fosse fazer alguma coisa de qualidade, com mais requinte, com informações que o cliente precisa, que a gente pudesse realmente ter um produto superior, né? Essa foi a ideia. Então, no começo, na produção, que era bem pouca, né? A gente produzia cerca de 200 unidades por dia, e no final de semana, normalmente, meu pai saía para vender, né? Saía nos mercados, nas escolas, né, nas cantinas das escolas. Vocês chegaram a colocar em pontos de conveniência? Isso, lojas de conveniência, coisas pequenas, né? Foi como a gente começou. E a gente sempre teve dois produtos, né? Que era a bala de cupuaçu e a bala de castanha, que até hoje estão no nosso portfólio de produtos. Só que a ideia inicial sempre foi fazer alguma coisa diferente, então a gente tentou fazer com que essas balas que já eram produzidas nas próprias casas das pessoas, a gente pudesse fazer com uma padronização, que pudesse ter um recheio padronizado, que pudesse ter menos açúcar, né? Que a gente pudesse realmente trabalhar com as polpas das frutas, não com aromas, nada disso. Então, desde o começo, mesmo nesse início que foi nos fundos da nossa casa, né? No espaço de 15, 16 metros quadrados, a gente sempre tentou trabalhar com qualidade e sempre tentando trazer um pouco de credibilidade para o produto, né? A receita dos bombons era de quem? Da Lúcia? Da família da Lúcia? Era da família da mamãe, né? Foi uma receita bem antiga. Então, ela foi se adequando, né, com o passar dos anos. Como antigamente trabalhava-se com coisas muito doces, né? Então, normalmente era leite condensado, achocolatado, esse tipo de coisa. Hoje a gente já trabalha com cacau em pó. Inclusive, o nosso cacau que a gente trabalha é um cacau de primeiríssima qualidade. É um cacau belga, né? Eu sei, eu provo, é gostoso, está aprovado. Me diz uma coisa, você comentou comigo que teu pai, logo no início, chegou a comprar tudo que existia de bombons e que eram produzidos aqui, para ele perceber como era o mercado, como funcionava e o que ele podia contribuir para ser um diferencial, né? Exatamente. Eu lembro bem. Eu achei bem interessante isso. Eu lembro bem porque nós fomos um dos que experimentávamos, né? Ele comprou Delícia essa função, de né? todos os lugares, a gente ia experimentava, ver qual era a diferença entre um e outro, a embalagem, essa parte que eu falei de às vezes ter um pouco mais de recheio, mais cobertura e menos recheio. Então a gente tentou
ver, né, nesse início do processo como é que eram feitos e como é que a gente podia melhorar, né? É um produto que já existia no mercado há muito tempo, mas como é que poderia ser melhorado, né? Como é que poderia ser profissionalizado, né? Essa foi a ideia dele no começo. Bem legal, e deu certo, né? Isso, a partir de experiência do mercado. Exatamente, essa parte de todo... Uma pesquisa mesmo, né? Foi uma pesquisa que ele fez, né, no começo, e uma das coisas que é interessante a gente frisar é em relação ao nome, né, do Bombons Finos. Sim, nasceu... A gente até conversou sobre isso, que... Bombons de chocolate, isso, a gente colocava uma etiquetinha, né, a gente colocava uma etiquetinha no bombom, e assim, bombons finos de cupuaçu, ou bombons finos de castanha. Aí vinha a validade, vinha informações nutricionais, e tinha um telefone, né, que as pessoas ligavam para encomendar. E aí as pessoas ligavam e falavam, é da Bombons Finos, é do Bombons Finos, é do Bombons Finos. Aí acabou ficando, a gente assumiu o nome, né? Claro, né? Imagina, já fez o marketing. Exatamente. Vocês saíram de uma produção de 200 unidades dia para que é hoje 30 mil unidades dia. Isso. É um crescimento bem significativo. A que você atribui esse crescimento, Jorge? Então, João, eu acredito que falar em qualidade é uma coisa muito trivial, né? Eu acho que hoje é o mínimo que a gente pode ter é qualidade, né? No que a gente faz. Na área de alimento. Isso, né? Exatamente. Então, eu acho que o que fez a gente realmente crescer foi inovação, né? A gente trabalhou muito forte com raízes culturais da nossa região, né? Com a parte do artesanato, com os outros sabores, né, sabores pouco explorados, como araçaboi, cubil, buriti, sabores que a gente conhecia ou que lembrava vagamente do interior do estado e que a gente foi trazendo para o público local mesmo, né, para o dia a dia das pessoas. Então, essas inovações que a gente fez ao longo dos anos, em questão de sabores, né, aumentando um pouco a quantidade do recheio, diminuindo mais o chocolate, trazendo um chocolate de maior qualidade, com menos gordura, menos açúcar. Então, tudo isso eu acredito como a forma de crescimento mesmo ao longo desses anos. Interessante. O fato de existirem grandes marcas no mercado, isso assusta, né? Assustou vocês no início? Afinal, os concorrentes são de peso pesado, né? Quando a gente começou, não tinha muito essa cultura de chocolate diferenciado, né? Chega a ser até um pouco mais recente, com a Cacau Show, Copenhague, essas produtoras que faziam um chocolate um pouco mais diferenciado não existia. Antes só tinha Lacta, Nestlé, que era o nosso chocolate do dia a dia. O sucesso de vocês está, inclusive, no aproveitamento dos sabores regionais. Das frutas regionais. Isso, exatamente. Hoje são quantos sabores que vocês Hoje nós estamos com mais de 15 sabores, né? O grande forte realmente são as frutas regionais. O cupuaçu é o principal. Hoje a gente chega a utilizar 10 toneladas de polpa de cupuaçu durante o ano, né? Para a produção dos doces e que vão ser ou embalados em geleia ou vão ser colocados nos bombons, né? Vocês também produzem geleias? A gente produz geleias, produz salames, né? Produz os doces que vão ser feitos com todas essas frutas regionais. Exatamente. E assim, um diferencial que a gente teve, inclusive dessas outras produtoras mais sofisticadas, é que a gente trabalha muito com as frutas realmente, né? A gente não trabalha com aroma, a gente não trabalha com essência, a gente trabalha com a polpa da fruta, né? E não é só o cheirinho, não é só o cheirinho, não é aquela massa com um pouquinho de essência, não é nada disso. É realmente você morde o nosso chocolate, tem lá a geleia da fruta, você sente o gosto da fruta. Eu li recentemente, até por conta da nossa entrevista, eu fui ler um pouco sobre a indústria do chocolate no Brasil. E as grandes indústrias multinacionais, por sinal, tiveram muitos problemas no Nordeste. E o grande problema foi por causa do clima quente. Isso fez com que eu pensasse na situação de vocês, porque quente, imagina, o Norte é muito mais quente, né? Isso fez com que vocês investissem mais em tecnologia para armazenar e manter a qualidade dos produtos de vocês? Sim, muitas pessoas, quando que vêm até Manaus, perguntam isso da gente, né? Pô, é um desafio para vocês, né? Com certeza. E realmente é um desafio, né? Porque não é comum você pensar na região norte, um produtor como a gente, um produtor de chocolate na região norte. Não é tão comum, né? Então, assim, hoje a gente conta com um maquinário bem avançado, né, na nossa indústria. A gente tenta trabalhar com os equipamentos mais modernos, né?
E, além disso, a gente vem trabalhando ao longo dos anos com aumento de prazo de validade, com coisas que a gente possa realmente trabalhar para que o produto tenha um prazo de validade mais longo e que ele possa ficar mais tempo na prateleira mesmo, né? Apesar disso... A durabilidade do chocolate é o quê? Quantos meses? O nosso chocolate, os bombons recheados, ele tem 6 meses de validade, né? Já é um avanço, prazo, já é um né? bom prazo. Antes chegava a ter 30 dias, né? Então, 6 meses realmente é um bom prazo. E a geleias, ela tem 1 ano, né? Esse prazo de validade a gente conseguiu graças a um projeto que foi desenvolvido por 4 anos, com consultores de fora, do estado, com a ajuda de alguns órgãos aqui da região. E de onde vem o cacau de vocês, que vocês utilizam para fazer os bombons, Jorge? Uma parte do cacau vem do Pará, né? Vem da região de Altamira, no Pará. Outra parte vem da Bahia, outra parte vem de São Paulo. E a gente também trabalha com alguns grãos importados, né? Como Costa Rica, Costa do Marfim e alguma coisa vem da Bélgica também, chocolate belga, né? É bem interessante mesmo. Mas vamos para um breve intervalo comercial. Não sai daí não, que o Papo Doce continua. E voltamos com a participação hoje no Band, a entrevista do jovem empresário Jorge Alberto Silva Júnior. Jorge Júnior, da Bombons Finos, claro. Jorge, nós estávamos falando sobre o cacau que é utilizado. Você disse que vem de vários estados, inclusive do exterior. Agora, uma pergunta e uma curiosidade, né? O caroço do cupuaçu, não dá para fazer cacau e vocês... Tem uma produção muito grande de cupuaçu. Então, é interessante essa pergunta porque acaba linkando com outras coisas, né? Que alguns anos atrás a gente acabou desenvolvendo um novo projeto que foi a compra de uma agroindústria, né? Compra, na verdade, não, porque não tinha agroindústria, era só um terreno, né? Para resolver o problema da safra. Exatamente. Né? Então, a gente acabou gerando um acúmulo de grãos, né? Que é a semente do cupuaçu muito grande. Infelizmente, a gente ainda não consegue fazer o chocolate em si, né? O chocolate do cupuaçu. A gente só faz aquele tipo achocolatado, né? Então, hoje a gente já reaproveita, a gente revende essas sementes, né? Para produtores que fazem esse trabalho e também a gente consegue aproveitar 100% do fruto. É uma fábrica... Então, sustentável, totalmente sustentável, né? Exatamente. Que ótimo. Vocês resolveram com a criação dessa fábrica de agroindústria, que teu pai toma conta, Isso, né? Exatamente. Jorge. Resolver um problema que era no calcanhar do Aquiles de vocês, né? Que é a questão da safra de algumas frutas, que tinha época que não tinha, e a outra questão também, que tinha um peso muito grande, a questão da qualidade. Então, a criação dessa agroindústria, ela veio resolver essa problemática que era... exatamente. Era um gargalo bem grande que a gente tinha na nossa produção, né? Chegava a época de cupuaçu custar 3 vezes o preço que realmente era o preço fora normal época, dele, né? O preço de safra e o preço entre safra, né? Então, a gente conseguiu, com essa agroindústria, não só isso, mas também beneficiar vários agricultores daquela região, né? Agricultores familiares que provavelmente aquele cupuaçu ele não teria para onde escoar, não só cupuaçu, mas outras frutas também, que a gente também beneficia, né? Todas essas frutas que eu falei no começo, a gente beneficia lá na agroindústria. Então, realmente é mais um projeto de cunho não só econômico, mas a gente acaba favorecendo essas pessoas que moram próximas, né? Hoje tem vários municípios que trabalham, inclusive artesãs que trabalham lá com vocês, né? Isso. Vocês dão treinamento. Isso, Juninha. Com relação à qualidade do produto. Hoje a gente tem 18 municípios, né, cadastrados que fazem esse tipo de trabalho com a gente. São mais de 200 famílias. É um trabalho com envolvimento social. Isso, é uma rede social, né? Muito legal. Porque a gente consegue... tem comunidades, por exemplo, que informaram para a gente que em 5 meses que venderam 5 anos que eles vendiam. Então, é uma renda que eles não tinham, não é uma renda, não é realmente que eles precisavam, né?
Assim, uma das ideias desses projetos que a gente faz é que essas pessoas que conhecem esse tipo de artesanato, esse tipo de trabalho sustentável, que elas se mantenham no seu lugar, né? Que elas fiquem na sua região e trabalhem lá mesmo. Porque quem realmente sabe cuidar da nossa região são pessoas que trabalham lá. Então, elas podem... Só precisam de um treinamento, exatamente, de uma orientação. Exatamente. Orientação quanto à higiene, quanto a qualidade do produto. O próprio mesmo, desmatamento, né? Que às vezes as pessoas pensam, vai tirar, não é isso. São resíduos, né? São coisas que realmente iam virar lixo, né? Semente, cascas de árvore, e coisas que são são reaproveitadas agora, nas embalagens. Isso me fez lembrar numa participação que eu tive com a sua irmã e a tua mãe, a Lúcia, na maior feira de alimentos do mundo, que foi em Cial, em Paris, né? E eu lembro que a Jordana, a tua irmã, chegou a comentar comigo a respeito da dificuldade de competir com essas grandes marcas internacionais por uma série de fatores, né? Embalagem, tempo de armazenamento. O que vocês tiraram de lição dessa participação em feiras internacionais, como a de Cial, por exemplo? Além da Cial, a gente participou de diversas outras, né? A gente participou da Anuga, junto com a Suframa, na Alemanha, participamos de feiras no Japão. E com isso a gente viu que o produto brasileiro em si, principalmente o chocolate brasileiro, ele é visto como um chocolate muito doce. Então, as pessoas já vão esperando alguma coisa muito doce, que é o tradicional nosso costume, né? Cultural, realmente, que é o chocolate ao leite, né? Então, a gente fez alguns testes ao longo desses anos, principalmente nessas participações nos eventos internacionais, utilizando menos chocolate ao leite e trabalhando com chocolate mais amargo, né? Chocolate 70% cacau, ou chocolate meio amargo, né? Então, com isso, foram estudos, né, que foram feitos ao longo do tempo, em que a gente acreditava que seria um produto pronto para exportação e que realmente ficou um produto pronto para exportação, mas que seria exclusivo para exportação e que não foi o caso. Produtos que o próprio público manauara preferiu consumir esse chocolate mais saudável, com menos gordura, ser menos chocolate ao leite, mais amargo, acabou caindo no gosto mesmo das pessoas e hoje eu percebo 100%. Que as pessoas já perguntam quantos por cento tem de cacau, exatamente. Já olham já é um pouco mais, tem uma preocupação maior, maior, com né? certeza. Hoje são quantas unidades Nós temos 6 lojas, né? 6 lojas da marca, além de uma loja na fábrica. Além disso, a gente tem mais de 150 revendedores aqui na capital e fora alguns outros revendedores em outros estados, né? Que trabalham com nossos produtos. Você chegou a comentar comigo a respeito de franquias, que vocês estão querendo sair um pouco mais da questão de administração de lojas. Como é que é essa história? Então, esse ano, 3 das nossas lojas, dessas 6 que eu comentei, passaram para outra administração, né? A gente está um começo de um processo, né? A gente tem uma franquia piloto. Exatamente. É engraçado a gente comentar sobre isso, porque a gente recebe muita demanda, né, sobre franquias. Então, é um começo de um projeto para que futuramente todas as lojas, né, sejam realmente revendas, né, que não sejam direto da fábrica, né, porque acaba se tornando muita coisa a gente tem a agroindústria, tem a fábrica, tem as lojas, né, tem muita coisa para realmente lidar. A área que está localizada a agroindústria fica onde? Ela fica no município de Presidente Figueiredo, ela fica 128 quilômetros daqui de Manaus, né? Ela fica no quilômetro 28 da estrada de Balbina. Hoje sobra, então, cupuaçu? Sobra, a gente tem um excedente, né? A ideia futuramente é lançar uma marca de polpas também. Vocês não vendem o que sobra para outras A gente já tem um excedente, né? Um excedente que a gente revende para produtores, inclusive de bombons, concorrentes nossos. Que legal. Que acabam vendo que, como é um produto realmente de qualidade, né? Que é uma polpa de qualidade, eles preferem comprar a polpa nossa do que comprar no mercado. Ou seja, ganha por todos os lados, todo mundo, né? Todo mundo ganha. Agora, o fato de produzir muito cupuaçu acaba que fez vocês também olharem um pouco fora da caixa. Então, ao invés de jogar fora, vamos aproveitar a casca do cupuaçu para as embalagens. Ficou bem bonito, por sinal. Parabéns. Obrigado. É uma inovação bem legal. Além do artesanato que a gente já tem, né, que das cascas de cupuaçu, lá na agroindústria,
um novo projeto que é uma fabricação das próprias caixas, as caixas que antes eram feitas de madeira. A gente está fazendo tipo um aglomerado de cupuaçu, com um resíduo à base de óleo de mamona junto. Então, ele fica com... Então, a ideia é eliminar a madeira dos nossos produtos, né? Legal. Eu vi que as embalagens valorizam, né, o artesanato amazônico. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho das artesãs, que eu sei que tem umas 150 artesãs trabalhando na indústria de vocês. O que a gente realmente pensou, né, nesse processo era valorizar o trabalho delas, né? Não só das mulheres, mas também dos homens, né? São produtos que representam um pouco da nossa cultura, né? São produtos que alguns representam um pouco da que a gente trabalha bem forte, né? Então a gente tenta fazer nesse processo, durante esse processo desde a obtenção do artesanato até a venda ao consumidor, uma experiência que adquira esse produto, saiba de onde ele veio, quem foi que desenvolveu, quem foi o artesão que fez, por que ele é feito daquela forma, resíduos ou subprodutos que são utilizados na... Né? Então, todo esse processo a gente tenta fazer com que a pessoa não compre só uma casca de cupuaçu, não é essa a ideia, compre o trabalho daquela pessoa, toda a história, e realmente seja uma experiência amazônica, né? Que aquele sabor da fruta também se alie, né? Aquela embalagem diferenciada. Beleza. E qual a expectativa para Natal? O Natal é sempre bom, né? O Natal é sempre bom. Então, a gente quer que realmente seja ainda melhor. Estamos, graças a Deus, crescendo bastante nesses últimos anos, então a gente tem a Páscoa, né, que é um diferencial na indústria de chocolate, né, e muita gente fala do Natal, acha que a Páscoa é o nosso Natal, mas não é bem assim. O Natal vende tão bem quanto a Páscoa, então também. Essa semana mesmo eu tive a oportunidade de passar em um dos shoppings da cidade e vi um movimento muito grande, ao invés de lojas de roupas tradicionalmente, mas filas nas lojas de chocolate, já comprando presentes, enfim, panetones trufados. A gente tem um diferencial também nesse né, que muita gente quer dar alguma coisa diferente, né? Não quer ficar naquela mesmice, e principalmente eu, particularmente, gosto muito de presentear meus amigos de fora, né? Quando eu vou viajar, fazer alguma coisa diferente. As caixas de vocês já são... Levar isso... É uma época que a gente viaja bastante, né? A gente viaja para familiares fora do estado, então a gente acaba levando bastante, né? Então é um extra, né? Que acaba se tornando também nesse final de ano. Que bom, que seja um Natal doce, tá? De muita alegria, de muito sucesso para vocês. Um grande abraço. Obrigado. No Jorge, na Lúcia, na Jordana. Tem outra tua irmã, a Márcia, né? Que administra lojas, né? Mas um Feliz Natal para você. Muito obrigado pra gente. Muito sucesso. Feliz Natal para todo mundo, que seja um Natal abençoado para todos. Cheio de né? E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua participação. Estaremos de volta no próximo sábado com mais um entrevistado especial. Até lá!